Pessoal, que maluquice, que doideira o futebol brasileiro. Que turbilhão de informações, desinformações, decisões, demissões e contratações. Passamos aí por um período no qual Edinaldo Rodrigues foi afastado do comando da CBF através de um pedido feito na Justiça do Rio de Janeiro. Posteriormente foi reconduzido ao poder através de uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, liminar, portanto, ainda provisória, que deve ser julgada posteriormente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A verdade é que a consistência do Edinaldo Rodrigues no poder na CBF é a consistência de uma Maria Mole. Ninguém sabe quanto tempo ele dura e efetivamente o que ele manda. Talvez para mostrar que ele manda mesmo, qual foi a medida que ele tomou assim que ele foi reconduzido ao cargo? Demitir Fernando Diniz para contratar Dorival Júnior. Fernando Diniz que ele tinha contratado com o argumento de modernidade, o argumento de mudança de ideias, de renovação. Foi muito mal o Diniz no comando da seleção, isso é indiscutível. A seleção tem resultados péssimos em 2023. Para esse ano se espera uma melhora, é ano de Copa América, retomada de disputa de eliminatórias, disputa de Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos estão por trás dessa decisão apressada do ministro Gilmar Mendes, apressada que eu falo no tempo mesmo, não tem nada a ver com julgamento aqui jurídico, até porque não tenho esse conhecimento. Mas era preciso que alguém estivesse no comando da CBF, dentro dos padrões aceitos pela FIFA e pela ordem do esporte mundial, para que a seleção brasileira pudesse ser inscrita no torneio pré-olímpico sul-americano. Então isso foi feito meio que a toque de caixa. Mas eu estou falando aqui muito mais da contratação do Dorival Júnior e do aceite do Dorival Júnior para isso. Os treinadores de futebol no Brasil costumam dizer que dirigir a seleção brasileira é realizar um sonho, é meio que um mantra deles. Curiosamente, o Dorival tinha como chefe no São Paulo o Muricy Ramalho, o único treinador a dizer não para a seleção brasileira, quando foi convidado lá atrás, quando estava no auge, pelo Ricardo Teixeira. O Muricy percebeu como eram as coisas na CBF, ele já falou várias vezes sobre isso, e não aceitou fazer parte daquele sistema, né? Sistema, que é uma palavra muito utilizada pelo cara que eu acho que deveria ser o treinador da seleção brasileira por mérito, o Abel Ferreira, português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Por quê? Porque ninguém ganha mais do que o Abel no Brasil desde 2020. É um trabalho de consistência, consolidado e de vitórias. Só que o Abel é um crítico feroz e declarado desse sistema. Por sistema, entenda-se CBF, o comando do futebol brasileiro. Então seria difícil imaginar uma convivência pacífica entre Abel e a direção da CBF. O Dorival é um cara mais maleável, é um sujeito mais tranquilo, embora reclame pra caramba também à beira do gramado, mas ele é um cara que tem um perfil mais tranquilo, menos sanguíneo, eu diria, do que o Abel Ferreira. Brasileiro, é mais fácil de negociar algumas situações, embora por trás da contratação do Diniz houvesse aquele devaneio da contratação que nunca aconteceu do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, para comandar a seleção brasileira. Aí eu trago aqui para essa reflexão que um sonho pode se transformar rapidamente num pesadelo. No caso do Dorival. O sonho do Diniz de assumir a seleção brasileira se transformou num pesadelo. O cara revolucionário, de ideias brilhantes, ele foi transformado no burro de plantão ao ser demitido de uma hora para outra. Tudo que aconteceu de errado com a seleção brasileira foi debitado da conta do Diniz. E podem ter certeza que será debitado da conta do Dorival se não der certo o trabalho dele na seleção. Se a seleção, por exemplo, for mal na Copa América, se continuar mal nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então eu acho assim que não se julga decisões pessoais. O Dorival tem o direito de fazer o que ele bem entender com a vida dele, com a carreira dele. Houve um momento, há cerca aí de 10, 12 anos, da carreira do Dorival, em que ele estava absolutamente confuso. Após ser campeão da Copa do Brasil em 2010 com o Santos, ele teve um período em que ele ficou pulando de time em time para lutar contra rebaixamento. Isso aconteceu com o Flamengo, com o Fluminense, com o Vasco e com o Palmeiras. Ele só não foi rebaixado com o Fluminense, porque o Fluminense escapou do rebaixamento naquela história até hoje muito mal explicada, confusa, que culminou com o rebaixamento da Portuguesa. Ele foi salvo do rebaixamento pelo Palmeiras em 2014 e pelo Santos, naquele jogo com o Vitória. Então ele estava num momento confuso,
Ele não sossegava o facho, ele pulava de clube em clube e nenhum trabalho acabava sendo consolidado. Isso mudou, isso acabou. O Dorival foi campeão da Libertadores com o Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, armou um time bom para a Copa do Brasil, fez uma escolha, abriu mão do Campeonato Brasileiro para ganhar a Copa do Brasil e acho que o torcedor do São Paulo esperava que ele pudesse ficar mais tempo no São Paulo, ter a chance de disputar uma boa Libertadores pelo São Paulo. Ele quis correr atrás do sonho dele, que eu repito, pode se transformar num pesadelo. Por quê? Quem garante que o Edinaldo Rodrigues continuará no poder da CBF? No Estatuto da CBF existe um tópico que diz o seguinte: se 2/3 das federações filiadas entenderem que é preciso convocar uma Assembleia Geral extraordinária para, talvez, e por que não, convocar uma nova eleição da CBF, isso acontece. São 27 federações afiliadas à CBF, federações estaduais. 18 podem pedir essa convocação de Assembleia Geral Extraordinária. E dentro desse turbilhão político que é a CBF, não é impossível que seja convocada uma nova eleição. E quem garante que o Edinaldo Rodrigues será candidato ou eleito nessa nova eleição? Nós temos aí declaradamente Flávio Sveiter, que eu acho que representa o continuismo na CBF, declaradamente como candidato para uma eventual eleição, e o Reinaldo Bastos, presidente da Federação Paulista, que não é nada de novidade também, tanto que ele está no poder desde 2015. É um nome diferente, mas que também representa esse sistema de continuismo do poder do futebol brasileiro. Pode ser que aconteça uma eleição, inclusive com o Edinaldo querendo se candidatar, ou o Edinaldo sendo obrigado por força do estatuto a convocar uma nova eleição, que vai ser o fim do comando dele na CBF. Tudo isso pode acontecer. E como fica o Dorival? Fica como ficou o Diniz. Pô, sou técnico da seleção brasileira. E agora? Quem é meu chefe? Pô, afastaram o Edinaldo. Aí o cara tá pensando na virada do ano, descansando com a família. Pô, reconduziram o Edinaldo. Pô, vou poder continuar com o meu trabalho. Que nada, foi demitido. Então, esse é um risco que o Dorival Júnior aceita. Ele mergulha no sonho, mas ele vai flertar com o pesadelo. Porque quem senta a essa mesa de jogo, de cacife alto, de blefe, ele aceita esse tipo de regra. Então, se daqui a 1, 2 meses ele for demitido sem nem sequer ter dirigido a seleção brasileira, ele não vai poder reclamar. Quem topa isso aceita a regra do jogo. Isso só mostra quão sujo é o jogo de poderes no futebol brasileiro. Nós temos aqui, já nessa semana, hoje é dia 8 de janeiro de 2024, a presença de dirigentes da FIFA e da Conmebol, da Confederação Sul-Americana, para tentar dar uma contornada nessa crise do Brasil. A FIFA não aceita interferência da justiça comum nos negócios esportivos. Mas, entre essas maluquices que estão no dia a dia do nosso futebol e do esporte em geral, a CBF é uma entidade de direito privado. Como qualquer outra entidade de direito privado, ela tem que responder às leis vigentes no país. Então a FIFA não pode simplesmente falar, não aceitamos interferência externa. Como não aceita interferência externa se a CBF é uma entidade de direito privado? Então tudo isso é muito confuso, muito confuso. Quero desejar aqui boa sorte ao Dorival e encerrar falando um pouquinho de ideias de jogo, né? O Dorival tem um estilo de fazer futebol muito diferente do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é aquele cara que demanda tempo, que funciona muito bem em alguns times e não funciona bem em outros times, capaz de trafegar da euforia ao desespero no mesmo jogo de futebol. Saídas de bola bonitas, troca de passes, movimentações, mas um latifúndio para o adversário contra-atacar. Uma equipe capaz de bons momentos e maus momentos numa mesma partida. Um estilo de jogo particular, que deve ser respeitado, mas que na seleção brasileira não estava dando certo. A seleção brasileira jogava muito mal, tinha péssimos resultados, nenhuma consistência de trabalho, nenhum padrão de jogo, nenhuma lógica tática, podemos dizer assim. O Dorival pensa o futebol de uma forma muito diferente, de jogadores posicionados em seus setores dentro de campo, de muita posse de bola, de muito controle,
de menos exposição ao contra-ataque adversário, muito com cara de 4-4-2, né, com controle de jogo no meio-campo, com 2 meio-campistas mais recuados e, por que não, 2 meio-campistas mais ofensivos, ou então num outro modelo de jogo, com 4-2-3-1. Né, ele tinha no São Paulo o Caleri, que fazia esse jogador mais avançado, e ele não tinha os meias clássicos, por exemplo, que você pode desenhar num 4-4-2 com 2 volantes, um camisa 8 e um camisa 10, no modelo clássico. Né? Ele tinha uma forma diferente de jogar, com caras atuando abertos pelos lados, fazendo essa linha de 3 no meio campo. Né? Tudo isso ele vai levar para a seleção brasileira, com uma ideia radicalmente oposta à ideia de jogo do Diniz. E provavelmente com jogadores bastante diferentes. Alguns jogadores nos quais o Diniz apostava e aposta dentro da sua linha de conduta. O Dorival tem ideias diferentes de jogo. Vamos desejar a ele muito sucesso, mas fazendo esse alerta aqui, ninguém sabe, gente, o que vai acontecer no futebol brasileiro. Quem será o presidente da CBF, qual é o comando. Essa passagem da FIFA por aqui vai ser fundamental para entender para que rumo vai o futebol brasileiro. E a gente segue aí sem definições importantes, como o local da disputa da Supercopa do Brasil, primeiro jogo do calendário nacional, marcado para 3 de fevereiro, Palmeiras campeão brasileiro, São Paulo campeão da Copa do Brasil. Ninguém sabe onde vai ser até agora. São coisas desse modelo de gestão do futebol brasileiro, que ainda que pode parecer que alguns nomes se apresentem aí no RG mais jovens, ou por não terem feito parte de nenhuma administração nacional de futebol, se apresentarem como novidades, mas que tem muito pouco de novidade. Fazem parte desse sistema, esse sistema que faz muito mal, causa muito dano para o futebol brasileiro.